Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa, Escola Bíblica, na TV, no rádio. Sou grato, somos gratos a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado de estar aqui nessa televisão, mais uma vez, né? Nesse estúdio, para gravar mais um programa Escola Bíblica. Isso para nós, é motivo de alegria e honra, né? Poder falar do amor de Deus, poder compartilhar com as pessoas a palavra de Deus, né? Graças a Deus por isso. E nós estamos no quarto trimestre de 2025. E o nosso tema desse trimestre é Corpo, Alma e Espírito. E subtema: a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então veja esse assunto muito importante para todos nós, a restauração integral do ser humano para chegar a essa estatura completa de Cristo. Que isso o apóstolo Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, versículo 13, né? Que nós devemos ir nos aproximando desse varão perfeito, não é um Deus perfeito, como Deus é perfeito, não. Mas um homem perfeito em Cristo. Esse lado espiritual do homem, ele sobressair ao natural, ao carnal, que é temporal, né? E o espiritual que vai permanecer. Então é isso que nós estamos estudando nesse trimestre, né? E hoje é a 7ª lição. Lição de número 7, 16 de novembro de 2025. Aí o assunto dessa lição de hoje, os pensamentos, a arena de batalha na vida do cristão, na vida cristã, né? É assim que está escrito aqui, né? Então, é isso aí, esses pensamentos que é essa arena de batalha, né? Na vida cristã. E isso serve também para quem não é cristão. Eu posso até dizer assim, para melhorar você. Não quero ir para o céu não, mas eu quero ser melhor na terra. Pois pense nas coisas boas, certa, correta. Então, quem sabe até você chega a conhecer o Senhor, a se converter ao Senhor. Mas tem que ter começo, tem que ter, né? Então, pensamentos ruins, quando você vai medir, se alguém estivesse pensando de ti, o que você está pensando dessa pessoa, você consideraria ou você aceitaria? É bom? Então, você começa a jogar fora aquilo que não presta, né? Esvaziando o seu coração do mal, desses lixos que é. O pensamento, ele vai acumulando essa lixeira aí, essas coisas ruins dentro do teu coração, vai trazendo tudo que não presta. Então, precisamos, principalmente quando a gente quer levar uma vida cristã, uma vida de santidade, uma vida de aproximação do Senhor. A gente precisa aprender a pensar, né? É exatamente quando o apóstolo Paulo diz que pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus. Você tem um entendimento que não pode estar guardando pensamentos ruins, né? E aí, mas a carne, a lei do pecado, né? Que é exatamente essa batalha desses dois aí na tua mente, né? Como eu disse, pensamentos maus vêm para quem é crente e quem não é também, né? Mas quando nós entendemos, é claro que quando você tem o Espírito de Deus, você tem uma comunhão com o Senhor, aí você vai ter a justiça ali, né? Você vai entender o que é mais bem claro, o que é mal e o que é bom, o que é ruim e o que é bom, né? Então aqui o texto áureo diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Então, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, nesse capítulo 4, versículo 8, ele fala isso aqui. Tudo, você vê que para a gente procurar pensar nessas coisas que traga resultado bom, né? Que seja aprovado tanto pelos homens, mas muito mais pelo próprio Deus, né? A gente tem que medir sempre as coisas pelo Espírito, pelas coisas de Deus, porque assim está correto mesmo. Porque tem muitos pensamentos e muitas atitudes que os homens concordam, mas Deus não, né? Então aqui, verdade prática. O cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Então, quando você tem essa inteligência, essa sabedoria, né? E essa prudência, aí você procura medir isso aí, você vê que o meio-irmão de Jesus, o Tiago, ele escreve na sua carta dizendo que para a gente é bem-aventurado aquele que é tardio em falar, é pronto para ouvir, né? Então veja que o homem seja pronto para ouvir e tardio em falar, porque a resposta, ou até mesmo essa maquinar dentro da mente, que faz você chegar na prudência, chegar no que é certo, chegar naquilo que é bom. Porque quando você responde rapidamente, você responde sem razão, sem raciocinar, sem pensar. Então isso tem que ter, ao mesmo tempo vai ser falado aqui a respeito da Eva e Adão, né? A Eva pensou demais até, e que acabou resolvendo fazer errado. Adão não pensou e fez errado. Então tem hora que você precisa pensar para não fazer errado, né? E tem hora que você não pode meditar nesse pensamento que você vai acabar fazendo errado. Aquilo que é ruim você deleta logo, é tipo o vírus do computador lá, né? Ou qualquer coisa que entrar ali que você não se agrada, você já joga na lixeira. Que é exatamente isso aqui que a gente deve fazer. E já aquilo que é bom, mas tem um certo equilíbrio ali, eu preciso saber fazer, aprender a fazer, ou esperar para fazer, ou não fazer. Então eu fico na dúvida, eu preciso meditar naquilo lá, pensar, que é o caso do Adão, era para ele pensar no que a Eva disse, e se ele tivesse meditado, ele não tinha comido, né? Então tem esses dois, esse pensamento que vem para você não pensar, e outro você deve pensar. É isso aí, já passo para você. Graças a Deus, já estaremos quase finalizando o trimestre, né? Essa lição já vai ser transmitida dia 16 de novembro. As nossas revistas, elas se dividem em 4 partes, né? 4 trimestres, nós estamos no último e já estamos na lição de número 7, faltando aí apenas 5 lições para encerrarmos tanto o trimestre quanto o ano de 2025, mas está sendo um privilégio estudar esse tema. Todos nós aprendemos, todos nós precisamos sujeitar nossa mente à disciplina da palavra. Nós somos responsáveis por guardar a nossa mente, que a nossa mente é um jardim. E nós não devemos permitir que esse jardim seja assolado pelas ervas daninhas, pelos escorpiões e por todo tipo de mal. Poderão até nos perseguir, mas não poderá nos vencer. Então nós temos esse compromisso de proteger, até falei no domingo passado na escola dominical, que esse é o jardim que Deus também nos entregou, da mesma forma que Ele entregou literalmente o jardim para Adão e Eva, né, para cuidar, para manter.
Ele nos entregou a nossa própria vida e a mente é a parte que nos dá a garantia de que se com a nossa mente nós formos bem disciplinados, formos bem guardados, então o restante da nossa vida está protegida, porque tudo passa pela mente. Então os pensamentos vêm e vão dando forma às nossas atitudes através das decisões que vamos tomando no nosso dia a dia. Então, se nós não olharmos com cuidado e julgarmos esses pensamentos que posteriormente se tornarão atitudes, se nós não julgarmos pela palavra, nós estaremos caindo em grandes laços, pois essa faculdade da alma que traz essa condição de pensamento que todo ser humano possui é uma área de risco. É por isso que o comentarista fala, é uma arena de batalha da vida cristã, porque agora nós estamos divididos. Nós temos aí o velho homem querendo a qualquer custo ressuscitar, porque já morreu. Se nós já morremos com Cristo, também com ele ressuscitaremos, mas todos os dias nós precisamos travar essa batalha com o nosso próprio ego, né? O maior inimigo é o nosso adversário mesmo, Satanás. Exatamente. Mas o nosso ego é um grande inimigo nosso também. Então nós precisamos não lutar somente contra o nosso adversário, que é o nosso inimigo das nossas almas, mas contra o nosso próprio ego, que é a natureza adâmica que quer, apesar de já estarmos em Cristo, né? E se estamos em Cristo, somos nova criatura. Agora nós temos travada essa luta diária de fazermos o que a palavra, de fazermos o que Jesus nos ensina e não aquilo que nós mesmos queremos. Então, e tudo passa pelo pensamento, tudo vai gerando, o pensamento é a semente que poderá gerar fruto. Eu posso ter atitudes reprováveis diante de Deus ou aprovada. Então é por isso que nós precisamos usar esses textos dessa lição, são riquíssimos, né? Já foi lido no texto áureo. Sim. Nós temos que pensar, nós temos que gerar em nossa mente, levar essa semente e pensar no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. E se há virtude, se há louvor, é isso que deve nutrir os nossos pensamentos. Então, a palavra é isso tudo. Então, se nós já somos nova criatura, dentro da nossa mente vai ser nutrido aquilo que é o fruto do Espírito. Aí nós teremos a paz, que é o fruto do Espírito. Fora isso, se nós formos gerando aquilo que o nosso ego produz, aí nós vamos ter a inquietude, nós vamos ter a ansiedade, nós vamos sentir medo, nós vamos nos sentir desencorajados, porque tudo isso é causado pela natureza adâmica que está em nós. E a palavra nos encoraja a viver a vida sublime de Jesus, que é exatamente a vida nutrida pelo fruto do Espírito. Pois é, aí Tiago, ele é um versículo que eu sempre falo também, que é Tiago, capítulo 1, versículo 14, né? Que é exatamente, nós somos tentados quando atraídos e engordados pela nossa própria concupiscência. Então, concupiscência você gera na mente ali. Se você deletar isso aí, ela não vai ser engordada, não vai ter engordo, não vai ter um incentivo nisso aí, né? Então você é tentado quando você mesmo engorda, você mesmo dá esse engordo, tá? Que é exatamente esse incentivo nesse continuar nos pensamentos, continuar meditando naquilo. Você vê que no Salmo 1, versículo 2 fala, né? Que antes de você andar com alguém que não deve, ou escutar o que não deve, você antes tem prazer
na lei do Senhor, na sua lei, medita de dia e de noite, então vai dar tudo certo. Esse meditar é exatamente pensar. Se você pensar na Bíblia, que é meditar, você lê um versículo e você vai esmiuçar isso. Eu estava até falando agora há pouco, pessoal, aqui, que a gente tem que esmiuçar a palavra. Você não vai engolir um pedaço de carne inteiro, ou um coco, ou qualquer coisa que você for comer. Então você tem que cortar isso com a faca e também triturar nos dentes, né? Então a palavra de Deus, ela é isso aí, ela é um alimento, e você precisa esmiuçar essa palavra, que é exatamente você meditar em cada palavra, o que significa isso aí, que é para você valorizar, dar valor, chegar ao valor que ela tem, ao significado, né? Então, isso aí é que leva nós a conhecer o Senhor, ou seja, existe uma preocupação, você gera em você essa diligência, esse zelo, essa preocupação, esse desejo de aprender, né? E fora disso também, qualquer um assunto que vier na tua mente, você dá uma parada e você pensa, será que isso é proveitoso? E às vezes você pode até pensar que o pensamento não é pecado, né? Aí você fica, não, vou só pensar, é bom pensar nisso. Pode acontecer isso aí. Você pensar em coisas que não deve pensar, né? Que é ilícito, se for fazer aquilo lá, se for mesmo ter a ação, né? Desse pensamento. Mas não é só a ação, não. Por quê? Porque essa meditação, esse pensar, essa continuidade desse pensamento vai te levar você a chegar à conclusão, que é o que você falou agora há pouco, né? Que isso vai envenenando você. Você vai meditando cada vez mais, você vai ficando fascinado naquilo lá. Daqui a pouco você age, que é exatamente o que está escrito lá em Tiago, né? Quando ele diz no 14 e no 15, capítulo 1, versículo 14 e 15, que é a conclusão do pensamento, do engodo. Quando ele diz que nós somos tentados quando atraídos e engordados pela nossa própria concupiscência. Aí ele entra no 15 dizendo, a concupiscência consumado dá à luz do pecado, e o pecado consumado gera a morte. Então chegou na morte esse negócio aí, porque você começou a pensar, você começou a ser induzido por aquele pensamento. E não era ainda pecado, mas você, de tanto meditar, você gostar disso aí, de pensar nisso, então isso é muito prejudicial, né, para a nossa alma, né? Então você tem que procurar dar um deleite mesmo, né? Jogar no esquecimento. É como que você também, para ser curado, você não pode ser a favor da doença. Então, você tem um poder na tua mente de você rejeitar o mal, né? E às vezes as pessoas ficam muito dependentes, até nós crentes mesmo, a gente ora pelos outros, os outros é curado e às vezes a gente está doente e não é. É aquela confusão, é claro que isso não é uma regra, mas você tem que tomar uma atitude, né? Você rejeitar o mal, você ficar contra o mal. E eu, se eu tiver contra o mal, não posso estar alimentando isso. Estou com o braço doendo, andando com dengue. Não, sai fora, você tem que se revoltar contra. Então, isso é que você vai adquirindo experiência e vai vencendo, né? Então, é isso aí. Nós vamos... Para a leitura bíblica em classe, Sim. esse texto se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 8, versículo 9 e 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 ao 5. Filipenses 4, versículo 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Versículo 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso fazei,
e o Deus de paz será convosco. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo o conselho e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Pois é. Aí você vê aqui, às vezes, a pessoa procura Deus numa religião, ele sai caçando. E principalmente um Deus que seja igual a ele, né? As pessoas querem um Deus que se concorde com ele. Já pensou quantos deuses tinham que existir? Então, não, nosso Deus é nosso Deus mesmo, né? Você é você, né? Então, entenda aqui quando o apóstolo Paulo diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz, né? Então, veja aqui que nós devemos imitar os homens de Deus, né? As pessoas que andam em bons pensamentos, agindo de maneira correta, a gente deve imitar essas pessoas, procurar colocar nas nossas vidas como espelho, como exemplo, né? E nós aprendemos com o homem mesmo. É claro, a palavra de Deus e os homens nos ensinando, e nós aprendendo e ensinando, sempre assim. É ter essa humildade, porque hoje a maioria das pessoas não quer ouvir ninguém, nem os pais dele, né? Imagina, pastor, humanamente falando, tem os pais, tem os professores, né? Mas não respeita ninguém, não é bem assim. Nós todos precisamos aprender uns com os outros com humildade, com mansidão, com paciência. Quanto mais você faz isso, mais bem você vai se dar, tanto na terra, né? Você vê que Jesus, quando ele fala nas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele diz dessa forma. Ele está falando em terra, ele não falou em céu, não. Porque o manso, que é exatamente você tem humildade, espera, você é calmo, você tem paciência, eles têm tempo para aprender, têm tempo para meditar, para dar essa parada antes da resposta, antes da ação, pensar direitinho, entendeu? Então, esses mansos de coração herdarão a terra. Então, nós estamos falando das duas coisas aqui, no início eu já falei, que você é uma pessoa que está vivendo na terra, embora não seja crente, mas dependendo das tuas atitudes, você vai se aproximando dessa crença e você vai também se dando bem na terra, porque afinal de contas você é manso, é calmo, é prudente, faz as coisas corretas, age direitinho. Então já é um meio crente, né? E se você é crente mesmo, acredita no Senhor Jesus, aí pronto. Aí já está bem mais próximo de uma santidade, né? E que você já está meio caminho andado. Sabe aquela coisa de já pegar o trem andando? É assim, você não vai pegar do zero, você já vai lá. Então é assim que quanto mais, melhor, né? Então você ser sempre aprovado naquilo que você vai fazer é bom. Isso aí é louvável, né? Então não seja um rebelde ou um estressado da vida, né? Você vê que no natural mesmo, até um desenho animado que tinha antigamente, você vê aquele desenho estressado, ele se quebrava todo, ele se batia todo. A pessoa já na lógica da coisa é assim. Quanto mais você se irrita, se estressa, mais você erra, né? Você não acerta fazer o que é correto. Então, que seja bem calmo, né? A gente tem essa mansidão aí, pedir para o Senhor, né? Os objetivos da lição são 3, cada um corresponde a um dos tópicos da lição. Primeiro, levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação.
sendo essencial nas decisões humanas. Segundo objetivo, encorajar os alunos a assumirem responsabilidade ativa sobre os seus pensamentos, conforme a instrução bíblica de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Terceiro objetivo, conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e a necessidade de vigilância contra pensamentos malignos e destrutivos. Pois é, essa consciência é o que nós já até falamos, né, comentamos, né? Esses pensamentos malignos, né? Porque a pessoa tem consciência de que isso está prejudicando ele, isso o inimigo, porque quando você pensa numa coisa, é claro que o inimigo não está aí, no pensamento teu, mas só que quando você medita nisso, você começa a dar sinais. Ele percebe isso. O inimigo ele vai perceber que você está meio fissurado daquilo lá. Não tem como você pensar e você não ter sinal nenhum disso. Então você dá sinal. Então significa que o inimigo começa a entender que você está. E aí é onde vem a questão lá você é tentado quando é atraído. Então você está atraído por aquilo lá e o inimigo começa a tentar você já. Né, que é apresentando melhor esse pecado, que é um alvo, vamos dizer assim, um alvo de apresentação, né? Que é as coisas terrenas, carnais e às vezes até uma coisa lícita mesmo, mas que é prejudicial para você. Então quando você fica louco, às vezes, até mesmo, vamos falar uma coisa aqui que seja bem mais, que não parece não ser pecado, vamos dizer assim. É uma coisa que você, um objeto que você quer comprar, você começa a pensar naquilo lá e você começa a desejar aquele objeto e você não pode. E Deus está vendo que você não pode, não é a hora. Que esse controle tem que estar em você, né? Quer dizer, aí você mete as pernas, as mãos, né? Os pés pelas mãos, me ajudou aqui. Então, você ultrapassou, né, na frente de Jesus. Aí você vê que o apóstolo Paulo ele escreve isso em Romanos capítulo 12, versículo 3. A gente fala sempre até o 2, né? Mas o 3 ele diz, pela graça que me foi dado, eu digo cada um dentre vós que não queira ir além da fé que Deus deu a cada um. Então eu tenho uma fé, eu tenho uma medida, uma medida que eu posso andar, um passo, que eu posso dar aquela passada. Eu não posso apressar essa passada, que eu passo de Jesus, eu passo da minha fé em Cristo. Aí eu vou caçar Cristo e não acho mais. Ele ficou para trás de mim no sentido de eu não ter esperado, né, o momento. Então, é isso aí que nós devemos ter esse cuidado, né, de andar sempre nessa medida, ter essa paciência, saber que não adianta você correr, que tu vai para onde com essa carreira, né? Então, você ter calma, esses pensamentos que vêm atropelando a tua vida, ou fazendo você atropelar o que é certo, passar por cima da razão, sai fora, espera, não, sai fora, não quero isso aqui, se for para o mal. É uma das coisas que a gente deve orar sempre a Deus, é dizer, se for para ser ruim, não quero. Pode ser a coisa mais beleza do mundo, mas não quero. Porque vai me dar prejuízo, principalmente para a minha alma. A gente tem que ter esse zelo com a alma, né, irmão? Não é nem tanto com o corpo, porque o corpo de qualquer jeito vai, mas mais a nossa alma, né? Aí, com tudo isso, a gente percebe a necessidade do crente, principalmente o crente que conhece a palavra, ter uma mente renovada. Sim. Que através dessa mente renovada você consegue alinhar ela à palavra de Deus e absorver aquilo que é realmente importante de se pensar, naquilo que são as coisas do alto e não as da terra. E começa a dar prazer, né? Você sente prazer em pensar nas coisas de Deus e que não é obrigado a ser totalmente do céu, ou bíblica, mas que seja certa, correta,
você começa a ter prazer nisso, porque assim como você é tentado quando atraído no sentido mal, você também é ajudado, ou vamos dizer assim, né? Incentivado pelo Espírito Santo a pensar, a meditar, a agir pelo lado certo. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar, os demônios estão para nos matar. E o Espírito Santo para nos ajudar a interceder por nós com gemidos inexprimíveis e ensinar o que e como convém pedir, porque não sabemos. Então veja, ajudar nas fraquezas, tudo, né? Estou falando o versículo de trás para frente, mas é assim. Então, temos que entender isso, o Espírito Santo quer. Deus, o Senhor Jesus quer que eu pense, que as minhas atitudes sejam corretas, boas. Ele vai me dar essa alegria, esse prazer em ter feito o que é certo, né? Então, é isso aí. Introdução. Na lição 5, fizemos um estudo introdutório acerca da alma. Vimos que, junto com o espírito inseparável dele, ela compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos, que são sentimentos, intelecto e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. Nesta lição estudaremos a respeito dos pensamentos, que compreende exatamente essa capacidade que está lá no aspecto racional. Pois é, e aqui a palavra-chave é exatamente pensamentos, né? Que é o ponto-chave, o âmago da nossa lição de hoje. Esses pensamentos aí, que tem que ser conforme os pensamentos de Deus, né? Pensar Aí ele corretamente. até vai falar aqui na lição, né, a respeito de Isaías 56, né? Os meus pensamentos não são os vossos. O nosso é só terreno, o que vem de nós mesmos é só terreno. Você não tem capacidade nem desejo algum de pensar outra coisa. A não ser exatamente convencido pelo Espírito Santo. Esse entendimento de Deus que nos traz a pensar no futuro, no mundo vindouro, na eternidade com Deus. Então, Ele é que nos apresenta isso. E quando você começa a entrar nisso, vamos dizer assim, ter acesso a isso, quanto mais você acessa isso aí, mais prazer você vai ter, porque você vai entender que está entrando na eternidade com Deus, numa coisa melhor que nada é melhor que isso aí, né, para um ser humano, né? Então é isso aqui, né? Vamos... Primeiro tópico, uma visão introdutória. Primeiro subtópico, a experiência de Adão e Eva. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro no Gênesis os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação, e em seu relacionamento interpessoal e com o Criador. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, Gênesis 2, versículos 18 ao 23 e capítulo 3, versículo 8. Para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto, raciocinando, elaborando pensamentos e tomando decisões. Exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Eva pensou que não devia e foi enganada. Adão não pensou o que devia e pecou. Gênesis capítulo 3, versículo 6 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Exatamente. A Eva era para pensar em não fazer, rejeitar, porque você vê que a Eva, foi falado em outras lições, mas a gente vai sempre repetindo mesmo, porque é isso, ela chegou ao ponto de desejar a fruta lá. Então, para ela era um fruto desejável. O inimigo, ele apresentou para ela
uma maneira, criou uma expectativa, ou um desejo mesmo, ou uma curiosidade, vamos dizer assim, quando ele disse que ela ia ser igual a Deus, conhecedora, ou conhecedores, eles lá, do bem e do mal. Ela disse, o que será isso, né? Ela despertou ali aquela curiosidade e ela pegou e começou a desejar o fruto. Então veja que foi alimento que ela deveria não ter alimentado aquele pensamento, aquela ideia. Já o Adão, né, ele deveria ter pensado já no que, né, para não cair naquilo lá, ter pensado no que Deus disse, meditado, guardado aquilo lá, aquele mandamento e não ter caído nessa tentação aí, né? Então é assim, e hoje é a mesma coisa, não mudou nada, nós somos a imagem completa ali de Adão, né? A mesma coisa que aconteceu com ele acontece no nosso pensamento, do mesmo jeito. E até a gente faz muito as pessoas se lembrarem quando elas chegam dizendo que não faria de novo, não cometeria os mesmos erros, aí a gente sempre tem esse tom de voz. Você deveria ter pensado nas consequências que isso iria lhe causar. Então é o que Deus com certeza diria para Adão, que ele foi omisso no pensamento em relação às consequências daquela decisão que ele estava tomando, já que havia sido dito para ele que ele não deveria. A menina lá pensou e foi alimentando para fazer, né? Ele não pensou que deveria ter pensado em não fazer, mas é assim mesmo, né? Então a gente tem que evitar pensar naquilo que é ruim, meditar até fazer, né? Evitar isso. Já na hora de vir uma coisa que é meio que somos sabedores, já é né? um desejo, vamos dizer assim, você pensar nas consequências. Tem esse lado aí. Tem aquilo que vai te convencendo, você ir desejando. Tem aquele que já vem o desejo de uma vez. É tipo isso aí. Adão já veio de uma vez por todas, assim, já veio falando e já comia e é gostoso. E ele pegou logo sem pensar na consequência. Já ela não, ela foi alimentando até desejar. Então tem essas duas maneiras de você pensar, ter cuidado, né? Se resguardar. Segundo subtópico, conceito e origens. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons, imagens e etc. A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos, que são os biológicos, psicológicos e espirituais, ou fatores externos, que são os ambientais, que são experiências do cotidiano. Podem também ser uma combinação desses fatores. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando-os ou reprovando-os. Filipenses capítulo 4, versículo 8, Provérbios capítulo 3, versículos de 1 ao 7, Provérbios capítulo 15, versículo 28 e Jeremias capítulo 17, versículo 5 e versículo 10. Exatamente, são esses fatores tudinho aqui, né? Imagem, lembranças, sentimentos, reflexões, né? Tudo isso aqui, né? Então, são muitas maneiras, né? De você alimentar, de vir a tua mente, né? Então, são de muitas formas que você precisa estar atento a isso aí, né? Para que você coloque na tua mente exatamente aquilo que agrada ao Senhor, né? Saiba que a gente tem que pensar nisso aí, que sabendo que o Senhor está vendo, né? Já pensou se a gente fosse medido pelos pensamentos e tudo? Então o Senhor está vendo tudo isso aí. Ele sabe os nossos pensamentos.
E aí você está sendo desagradável. Você não está agradando a Deus. E, e você está ferindo você mesmo com os pensamentos, né? Então tem que... Quando você rejeita, você se santificou. Você foi aprovado pelo Senhor. Você permitiu o Senhor chegar em ti, o Senhor te ajudar, o Senhor te fortificar. Quando você rejeita exatamente, se for no natural, pouco é o efeito, mas se for espiritualmente, biblicamente, muito mais ainda o efeito, porque você está fazendo isso, rejeitando isso aí, porque Deus disse que isso faz mal para ti. Então, você está tendo aí essa consideração, esse temor a Deus, né? Você está sendo grato ao Senhor. Isso é gratidão também, você ter essa consideração, esse temor e tremer diante do Senhor porque está errado, né? Ter consciência que o Senhor assiste os nossos pensamentos. O salmista, no Salmo 139, versículo 2, ele fala: Tu me sondas e me conhece o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes os meus pensamentos. Então não tem para onde fugir. Antes que a palavra saia da minha boca, tu sabe. Tudo o Senhor conhece. Jesus, então bom. isso é real, e nós temos uma grande responsabilidade com aquilo que Deus nos deu, que é a nossa própria existência, para nós sermos bons mordomos desta vida. E aí você vai ver essa disponibilidade do Senhor e esse amor, né? Que a gente sempre pensando coisa que não agrada a Ele, mas na hora que você diz, ô Jesus, estou aqui. É uma coisa assim, não tem não. Maior amor não tem. E disponibilidade de ajuda mesmo, né? Um negócio muito sério, é muito importante. Vamos aí o terceiro subtópico, características dos pensamentos. Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tivemos desde a infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fato externo são frutos de experiências sensoriais. A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos dos sentidos, como os olhos, o ouvido, a boca, as mãos, o nariz. Por isso, abster-se de toda aparência do mal é essencial. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Salmo 101, versículos 3 ao 5. O salmista inicia exatamente dizendo: não porei coisas más diante dos meus olhos. Então, uma coisa chama atenção à outra. Então, é olhar automaticamente, sentir. Então, deles podem surgir gravíssimos pecados como violências, imoralidades sexuais, mentiras, calúnias e maledicências. Mateus 12, 34, Mateus 15, versículo 19. Cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso. Tiago, capítulo 1, versículos 13 ao 15. Exatamente do que eu falei, né? Sim. 14 e 15 que eu falei. Mas é assim. E a gente vê aí que alimenta mesmo, né? Se a gente começar a olhar, falar, aí quando diz aqui, pode ser silencioso ou barulhento, né? Aí você pode, esses pensamentos teus ser externado pelas atitudes azoadas que você fez, o abrigo, né, aquela coisa toda, ou você maquinar calmamente que ninguém percebe que você está pensando, que é os corações facciosos, né? Então, assim, o bom mesmo é você rejeitar isso aí. Pensar na consequência. Tem consequência? Tem, então tá errado. Vai ser a consequência qual é? É de futuro, é louvável.
ou é uma consequência mal que pode ser reprovado? Então tem esse lado aí, porque às vezes você pode até pensar numa coisa que tem um futuro bom e você acaba não meditando naquilo, né? Aquilo, porque tem esse lado aí também, de você meditar naquilo que é bom, que vai trazer resultado, que vai trazer vida, trazer edificação. E isso você não se interessa também por esse pensamento. Tem esse lado aí, né? Que não vem só coisa ruim. Às vezes você até por medo, você não medita nisso. Então, buscando em Deus, ele vai medir isso aí, ele vai pesar esses pensamentos teus, para que você continue ou não continue. Né? Então, tem pensamentos que trazem resultados bons que nós precisamos pensar mesmo. Né? Mas isso aí nós vamos aí para o nosso intervalo, né? Sim. E daqui a pouquinho voltamos aí com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Seu reino me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto, velho eu. Lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus.
Graças a Deus já estamos de volta. Nós vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, a gestão dos pensamentos. Primeiro subtópico, imperativo ético e espiritual. A Epístola aos Filipenses é repleta de referências a sentimentos ou emoções, não sem razão. Tem entre seus epitetos o de epístolas da alegria. Filipenses capítulo 1, versículo 3, versículo 4, capítulo 2, versículos 1 e 2 e capítulo 4, versículo 1. Mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nela, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente, ao usar o pronome indefinido tudo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo. Ao usar o pronome indefinido tudo, abre uma ampla possibilidade de pensamentos, desde que qualificados com os adjetivos verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso ou digno de louvor. O uso do imperativo afirmativo pensai indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos. Romanos capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. Na nova tradução linguagem de hoje e na nova Almeida atualizada. Como temos gerido os nossos pensamentos? Exatamente. Então, tudo, quando o apóstolo Paulo diz, é exatamente você meditar nisso, para ver se esse pensamento é incluído nessas situações aqui, que vai te trazer, qual resultado vai te trazer, né? O que é essa... vai gerar o quê? Isso aí. Então, em tudo, quando ele diz assim, porque não vai existir essa palavra abrangente, né? Então, é um leque aí de situações que a gente tem que pensar e aí ver que vai te trazer resultados bons quando você pensar nisso aí. Aí ter esse domínio da mente. É exatamente o que está falando aqui. Você dominar a tua mente, você ter esse senhorio, né? da tua mente, para que você não venha fugir ou permitir essa mente sair, esses pensamentos sair fora do teu controle. Né? E você aprender a controlar isso, manter só naquilo que você acha que é correto, que é justo, que é verdadeiro, que é, né? Honesto, né? Sim. Então é isso aí, vamos... Segundo subtópico, acima da técnica. Em nossos dias há uma profusão de técnicas de gestão de pensamentos. São estratégias de valor relativo, que se limita ao plano da realidade humana, ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Pensar além das circunstâncias temporais, através de percepções e discernimentos espiritual, com a mente de Cristo, nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a toda a humanidade. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Além de encher nossos corações da esperança que não traz confusão. Romanos, capítulo 5, versículo 5. A visão celestial infinitamente superior nos capacita a gerenciar habilmente todos os sistemas dessa vida inferior, efêmera e passageira, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade. Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34 e Filipenses capítulo 4, versículo 6. Exatamente, aí
esse controle da gente pensar sempre verticalmente. Ainda que você pense nas coisas horizontal, mas você fazer esse julgamento com o vertical. O que é isso? Você passar pelo crivo do Espírito, né? Pela Bíblia, pela Palavra de Deus, por aprendizado em Deus, por essa a obediência a Deus, fazer sempre essa pergunta, né? Quando diz aqui Colossenses capítulo 3, versículo 1, mas na verdade é o 2 mesmo que fala assim, que versículo 1 diz que buscai as coisas que são de cima, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aí no 2 diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, ou seja, não é que você não vai pensar nas coisas da terra, mas que você medir, sempre fazer essa medida ou colocar-se, afirmar esses pensamentos nas coisas, primeiro em Deus, naquilo, nos resultados espirituais, do que mesmo nos teus próprios resultados naturais. Porque se você fosse firmar nos teus pensamentos mesmo, você se perde todinho. Então tem que primeiro perguntar, né? Fazer essa pergunta para o céu. É o caso do filho pródigo, eu até gosto de citar ele sempre nas pregações, que ele diz, quando ele caiu em si, ele disse, pequei contra o céu. Eu vou voltar, vou falar para o meu pai, que eu pequei contra o céu, primeiro o céu. E também contra ele, contra o Senhor. Então veja que ele mediu logo pelo céu, né? Exatamente o lado espiritual, o lado bíblico, o lado de Deus. Então isso nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Até resultado de cima, do céu. Então é isso aí. Vamos. Terceiro subtópico, recursos espirituais. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos, inspirados em verdades eternas. Essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual. Salmo 37, versículo 31, Salmo 119, versículo 33 e versículo 93. Meditar e refletir, pensar de maneira detida, exige o emprego da vontade, a decisão, o querer. Salmo 119, verso 131. Produz sentimentos elevados, amor, alegria e paz pelas verdades aprendidas. Salmo 119, verso 97. Abundante sabedoria e correta direção. Salmo 119, versos 98 ao 102. Pois é exatamente o que eu falei no início aí, na introdução, que a gente, nessa caminhada, você vai caminhando corretamente e você vai adquirindo prazer nisso aí. É como que você vai passando de matéria na universidade. Você tem a vontade, o desejo de chegar ao diploma, né? De ser diplomado. Então você vai passando nas provas e você vai se alegrando. É um resultado, é uma colheita tua, né? Ou seja, você plantou e colheu, né? Então isso, você passou na prova, você diz, passei na prova. Ou seja, a sua falta diminuiu uma na carreira aí, já é menos uma. Então, assim é com Deus também. Ele vai te trazendo um resultado espiritual, inteligência, sabedoria, de maneira que isso vai sendo prazeroso para você. Então, você vai deixar, você vai sempre pensar nos pensamentos teus que vêm os ruins, você vai dizer, não, é melhor pensar naquele ali que me traz resultado bom, porque eu já tenho experiência nisso. Então, você vai sempre melhorando o teu pensamento, porque você vai vendo isso acontecer. Você vê que, na verdade, um estudo é tipo um pensamento também, porque é uma meditação na mente, né? Então, você trouxe um resultado bom, passou na prova, porque você meditou, você pensou nas coisas que foi dito e que leu, e você passou. Então, trouxe resultado bom, então você vai querer fazer mais. Agora, é diferente do mal, que ele vai te deixando cada vez mais bloqueado.
bloqueio da mente, cauterizando a mente, de maneira que você vai sempre para o lado errado, trazendo um prazer errado, que vai te matando, e o salário do pecado é a morte. Então isso aqui está falando aqui exatamente isso, vai te trazendo sempre verdades, coisas claras, clareando, né, que você vai... Isaías diz que... Acho que é Isaías, que diz que eu te darei as promessas de Davi, né? Aí isso te traz resultados bons, né? Que, de maneira que você vai sendo aprovado, acredito, não parece que é Isaías que fala, ou ali é em Provérbios, capítulo 2, capítulo 3, que você vai ser honrado tanto por Deus, visto, reconhecido por Deus e pelos homens também. Quarto subtópico, Jerusalém e Betânia. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em dias de tantas agitações e pensamentos acelerados, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Marcos capítulo 6, versículo 31. Há tempo para todo propósito. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tempo de estar em Jerusalém, mas também de ir para Betânia. Mateus capítulo 21, versículo 17. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 e 2. Pois é, isso aí é exatamente, eu falei agora há pouco, né? De você manter essa calma, né? Sim. Será que eu corro agora, eu vou avante, ou eu paro um pouco, eu ando devagar, ou eu ando mais rápido? Então tem isso aí, às vezes não é correr demais, tá errado, e tem hora que precisa correr. Então é essa questão aí de você ter esse controle, permitir ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, para ele dizer a hora de você avançar mesmo, mas na hora de você parar aí, você ter esse controle contigo mesmo, de você mesmo, dos teus sentimentos, das tuas atitudes, sei lá, da ira, da cólera, de tudo enquanto, né, desse controle da mente, dos pensamentos e tudo, para você parar, dar uma estagnada, tira da tomada, é isso aí. Então isso aqui é importante, porque você fazendo isso assim, tudo que você fizer dá certo. Quando dá um passo, acertou a pisada. Não adianta você dar um passo e pisar no buraco. Então é muito assim. Vamos ao terceiro tópico, a batalha na arena dos pensamentos. Primeiro subtópico, influências espirituais. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensas batalhas, com verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais. Como Paulo escreveu, há uma luta travada nos lugares celestiais, Efésios capítulo 6, versículo 12. Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar nosso coração, ou mente, pois o que pensamos influencia nos nossos sentimentos, desejos e decisões. Na versão Nova Tradução Linguagem de hoje, Provérbios capítulo 4 e versículo 23 diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Judas e Ananias são exemplos de personagens bíblicos que deixaram Satanás influenciar seus pensamentos e fazer ninhos em suas cabeças. Tiveram fins trágicos. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2, versículo 27. Mateus, capítulo 27, versículos 3 ao 5. Atos, capítulo 5, versículos 1 ao 5. Dá até de
incluir aqui ali Hebreus capítulo 12, versículo 15, onde o escritor diz que para não que nenhuma raiz de amargura brotando. Primeiro ele começa o versículo dizendo que a gente não se prive da graça de Deus. Ou seja, você tem que buscar a graça, aceitar a graça, querer a graça, né? E aí ele diz que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela muitos serão contaminados, né? São coisas, pensamentos ruins que você coloca no coração e vai alimentando isso, e quando o inimigo percebe isso e você não tem como não dizer, não externar de alguma forma, então isso vai fazer um mal, tanto para você como os que estão ao teu redor. Então que não seja dessa forma, né? Que a gente sempre meditar nas coisas boas. Quando vê uma coisa ruim, você tem que tirar mesmo. E isso não vai pensar que acontece só com as pessoas que é fraquinho na fé ou que não é crente. E pelo contrário, acontece com os mais, né? Você vê o apóstolo Paulo falando dessa batalha, né? Então, veja que é com todas as pessoas. Você tem o mesmo corpo que os outros têm, né? Que é afetado pelo pecado. Então, você tem essa doença chamada pecado que te traz esse mal, né? Ele é favorável. Essa carne nossa, ela é favorável a esses pensamentos malignos, né? Vamos prosseguir aí. Segundo subtópico, cuidados práticos. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Letra A. Não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo que produzem complexos de inferioridade ou superioridade. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Letra B. Purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Letra C. Livrar-se da intoxicação, o excesso de informações, principalmente das redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade. Letra D. Focar a mente no que edifica, ou pelo menos instrui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Letra E. Construir relacionamentos saudáveis. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente. Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Capítulo 15, versículos 4 e versículo 18. Capítulo 21, versículo 19. Dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. Salmo 37, versículo 1. Eu sempre gosto de falar esse versículo aí. Que o Davi diz que não se indigne por causa dos malfeitores. Está falando aqui que a gente pode contaminar a mente da gente, esses pensamentos e tudo, com coisas ruins, tiradas da internet. Aí você começa a se envolver nessas coisas e você começa a pensar coisas ruins. Quando é a favor, é até bom. Quando é uma coisa que Deus quer que pense, é até bom. Mas muitas vezes não é. Você vai alimentar com pensamentos ruins. E isso começa a endurecer o coração, que é exatamente cauterizando a mente. E você começa a se indignar. E ter inveja daquele que pratica a iniquidade. Não devemos ter essa inveja, né? Então você vê aqui que o que eu disse agora há pouco, de você não se omitir, não recuar, mas também não avançar além do que deve ser, né? Ou seja, se retrair ou ser altivo nas coisas, ou negar-se a si mesmo, de alguma forma entristecer-se e ficar tipo depressivo, né? No sentido de se achar pequeno, incapaz. Não deve ser assim. Então são equilíbrio, em tudo equilíbrio, né? É isso aí, né? Vamos. Conclusão. Para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente,
Somente assim viveremos em sintonia com a sua vontade. Romanos capítulo 12, versículo Aí entrou o 2. 2 mesmo. É exatamente. Não vos conformeis com esse mundo. Quando diz isso, é bem abrangente, não é só o mundo de pecado ali no sentido externo, lá fora. Não é você. Esse mundo que é você mesmo, você é do mundo, você é carnal, é físico, terreno, né? Então eu não posso me conformar comigo mesmo, mas que eu seja transformado pela renovação do meu entendimento, para que eu possa experimentar. Então você não tem como, sabe aqueles carros que o pessoal experimenta, como é que dá o nome? Test drive, aqueles carros que ficam disponíveis lá. Então você nunca vai experimentar o que é de Deus, fazer essa, né, ter acesso, se você ficar conformado com este mundo, conformado com o que eu sou, com a maneira que eu penso, as minhas ações, está tudo correto, eu estou conformado, tá bom. Não, não estou. Sempre precisando mais, melhorar mais. Renovação do entendimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? E sempre vai ser melhor, melhor, melhor. Nunca vai chegar nessa, né, que você acha que tá bom, mas ó, tem como melhorar mais. Sempre vai melhorar. Mas é isso aí, né? Isso, Alguma coisa a mais? tudo certo. Então vamos encerrando aqui o nosso programa de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, da sua família. Esse é o desejo do nosso coração, por isso estamos aqui, para compartilhar com você aqui a revista, o comentarista, e comentando também aquilo que Deus passou para a nossa mente, para que nós possamos juntos, né, chegar nessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, né? Que Deus abençoe grandemente. E até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente, fique na paz do Senhor Jesus e amém. Amém.